Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Eu sou o Dr. Nathan Graneto, sou cirurgião dentista, sou especialista em produtos e consultor em odontologia digital. E hoje eu vou gravar um vídeo aqui mostrando como que a gente faz a conversão de um arquivo DICOM para um arquivo STL. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo, porque hoje vocês vão aprender comigo um tutorial de como utilizar o software Invesalhos. A conversão de um arquivo DICOM para um STL ela é muito útil no nosso dia a dia clínico quando a gente está trabalhando com odontologia digital. Normalmente a gente faz esse tipo de conversão para trabalhar com planejamentos de guia periodontal ou até mesmo para imprimir o nosso modelo para que a gente possa fazer uma dobragem de placa, por exemplo, ou simplesmente ter um modelinho de maxila ali para você trabalhar um planejamento de uma cirurgia ortognática, por exemplo. Então, para várias funções, a gente transforma um arquivo que é DICOM para um arquivo STL. Se você costuma escanear o seu paciente, você já deve conhecer o arquivo STL. O arquivo STL é um arquivo 3D gerado a partir do nosso escaneamento. Agora, o arquivo DICOM ele é aquele que vem da tomografia. Então ele é um arquivo 3D formado por várias imagens 2D em alta resolução. O software combina todas essas imagens e gera ali um modelo para que a gente possa trabalhar em cima da tomografia. Porém, esse arquivo DICOM, ele não é um arquivo que a gente pode simplesmente mandar para a impressora. Antes da gente imprimir esse arquivo, a gente precisa transformar ele em um STL. Existe uma forma simples e gratuita de fazer isso, que é utilizando o software Invesalhos. O software Invesalhos ele serve para você analisar a tomografia e utilizar ele ali como se fosse um software mesmo de planejamento usando uma tomografia. Porém, ele também gera modelos 3D, o que facilita bastante a nossa vida, porque esse é um software gratuito disponível para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos para o nosso vídeo, vamos fazer o download do software e eu vou mostrar para vocês como que a gente converte um arquivo DICOM em STL de maneira muito simples. Bom, olha aqui, eu estou no meu computador e vou entrar no Google para fazer a pesquisa do nosso software Invesalhos. Eu vou simplesmente digitar aqui Invesalhos e vou fazer o download desse arquivo. Olha lá, existem aqui alguns videozinhos mostrando o tutorial do Invesalhos, tá bom? E eu vou clicar aqui, ó, no próprio site Invesalhos, eu vou vir aqui para o download desse software, tá bom? Existem aqui alguns downloads que você pode fazer, então existem diferentes pacotes aqui do programa, tá bom? Eu vou procurar aqui um que seja compatível com o meu Windows e vou fazer o download dele. Eu vou fazer esse aqui de 64 bits. Aqui o download já finalizado e eu vou executar aqui então a instalação do Invesalhos no meu computador. Você vê que é um software muito tranquilo, você pode escolher a linguagem que você tem preferência. Vou colocar aqui em português mesmo e vou fazer a instalação desse arquivo aqui no meu computador. É muito simples, basta você ir aceitando e pulando para o próximo passo. Deixa eu colocar ele aqui em outro lugar no meu computador, rapidinho. E vou criar aqui um ícone na área de trabalho. Olha lá, a gente já acabou a instalação do nosso software e o computador vai começar agora aqui a executar o software, ou seja, ele vai abrir o software e ele já está pronto para eu utilizar. Gente, para que você utilize esse software, você precisa pedir para a radiologia para te enviar o arquivo DICOM, ou seja, você vai trabalhar com aquele arquivo esquisito, que normalmente a gente não tem um programa no nosso computador para abrir. Bom, muito bem, se você não tinha esse programa, agora você tem, que é justamente o Invesalhos. Eu vou mostrar para vocês como ele mostra para a gente aqui a tomografia. Então vamos lá. Olha lá, a gente vai simplesmente clicar aqui em importar imagens médicas. Você pode fazer isso nesse botãozinho ou aqui em cima também, ó, importar arquivos DICOM. Vamos clicar aqui em importar imagens médicas, tá bom? Eu vou procurar aqui no meu computador aonde eu tenho uma tomografia. Olha lá, então eu achei aqui no meu computador uma pasta que tem um arquivo DICOM, eu vou simplesmente clicar em cima da pasta e colocar aqui um OK. E ele vai fazer a importação de todos os arquivos
do meu paciente para o software Inversarius. Como vocês puderam ver, o arquivo ele tem 512 imagens e elas são todas imagens de alta resolução. Então, se você simplesmente tentar abrir uma imagem de cada vez, você não vai conseguir gerar ali um arquivo 3D. Mas, se você colocar ela dentro desse programa, o programa é capaz de converter tudo isso em arquivo 3D e é isso que a gente vai fazer agora. Então, olha aqui, ó. Ele me deu uma pré-visualização da tomografia e eu posso até ir arrastando esse ícone aqui, ó, para visualizar todo o meu arquivo e conferir se ele está correto. Estando correto, eu vou clicar aqui em importar. E ele vai gerar para mim aqui uma visualização multiplanar, ou seja, ele me mostra aqui, ó, uma imagem axial, uma imagem coronal e também uma imagem sagital aqui do meu paciente. Bom, então olha só, aqui dentro do software a gente consegue ver 3 vistas da nossa tomografia. Nós temos aqui uma fatia axial, uma fatia sagital, uma fatia coronal. E é legal que tem essas barrinhas aqui, ó, e a gente consegue correr por todas elas, ó. Então, se eu quiser visualizar a minha tomografia, ó, inspecionar ela, tanto na fatia coronal como na axial e também na sagital, eu posso estar correndo por essa tomografia e fazendo essa análise. Mas olha só como fica estourada a imagem, tá vendo? Tem muitos reflexos ali de alguns pontinhos aqui, ó, no ar. Isso acontece porque o filtro que a gente está utilizando aqui para essa tomografia, ele está muito sensível. Como que a gente faz para mudar isso? A gente vai vir aqui na esquerda, ó. Então, se você ver aqui, a gente tem a parte de carregar os dados, que é o ponto número 1, e a gente já fez isso. E agora, nós estamos aqui no ponto 2, que é selecionar a região de interesse. E para que a gente possa, então, visualizar melhor, a gente precisa aplicar um filtro a essa tomografia. Então, nós vamos clicar aqui, ó, e vamos alterar o que? O limiar de densidade aqui dessa tomografia, tá bom? Se você olhar aqui, ó, o limiar está em 226 e 3071. Está aqui entre 226 e 3071. Ou seja, por isso que a gente está vendo osso, esmalte e até mesmo ar nessa tomografia. Agora a gente vai mudar isso. E para isso a gente pode fazer tanto uma edição manual, e a gente vai arrastando esse limiar, e eu posso deixar ele ainda mais sensível, ó, de maneira que ele pegue todo o ar, ou eu posso deixar ele menos sensível, de maneira que ele vai selecionar aqui apenas os tecidos duros do paciente. Porém, o que eu uso aqui para transformar o nosso arquivo DICOM em STL é justamente um dos filtros aqui, ó, que já vem pré-setados aqui, ó. Ou seja, eu tenho aqui como escolher se eu quero esmalte de adulto, esmalte de criança, osso e osso compacto de adulto. O osso compacto de adulto é o que eu utilizo aqui para a nossa tomografia. Então eu vou selecionar aqui o osso compacto de adulto e agora eu vou aplicar aqui esse filtro na nossa tomografia. Se você observar bem aqui, ó, eu vou correr aqui a barrinha para você ver, ó, o filtro já foi aplicado. Aquela reflexão de luz que a gente via aqui no meio, ó, porque ele estava selecionando áreas sensíveis, como por exemplo o ar, ela já não está mais aparecendo. Por quê? Porque agora o nosso limiar está entre 662 e 1988. Então aqui, ó, a gente vai ver principalmente osso de adulto, tá bom? E é mais ou menos esse o limiar que a gente quer para a nossa tomografia, para que a gente possa transformar o nosso arquivo DICOM em STL e não ter tantos artefatos no nosso arquivo 3D. Tá bom? Então agora nós vamos clicar aqui em criar superfície 3D e vamos ver o que acontece. Olha lá, aqui a gente tem um botãozinho ainda no ponto 2 que está escrito criar superfície. E eu vou clicar nele. E a partir desse momento, ó, aqui no cantinho, está criando superfície 3D e eu só preciso aguardar enquanto o software trabalha. A minha superfície 3D, ó, ela vai aparecer nesse quadradinho aqui, que é o quadradinho do volume. Olha só, enquanto a gente está criando a superfície 3D, essa barrinha vai aparecendo e vai carregando aqui, ó. Então basta a gente aguardar até o final do carregamento para a gente poder visualizar então o 3D da nossa tomografia. Bom pessoal, o software já criou o nosso arquivo 3D e agora vamos visualizar ele aqui e, é claro, exportar esse arquivo como um STL para que a gente possa imprimir ele
na nossa impressora 3D. Então olha só, aqui agora no cantinho do volume, a gente já consegue visualizar em 3D o nosso arquivo. Ó, eu consigo, clicando com o mouse, girar ele de um lado para o outro. Ainda ficaram alguns artefatozinhos aqui, ó, que a gente pode estar depois limpando antes de fazer a impressão 3D. Porém, se você ainda estiver insatisfeito, você também pode aplicar aqui alguns filtros personalizados. Então você volta aqui, ó, no ponto 2 e seleciona um outro limiar aqui para gerar esse arquivo 3D. E aí você consegue fazer o quê? A limpeza desses artefatozinhos que ainda estão flutuando. Eu estou satisfeito com o meu arquivo, porque eu vou usar aqui só a parte mandibular. Então o que eu vou fazer? Eu vou exportar esses dados e salvar no meu computador. O passo 4, então, é o passo de exportar os dados. Eu vou clicar aqui nessa setinha e ele já aparece aqui duas opções para mim. Eu posso exportar a imagem ou eu posso exportar a superfície 3D. Eu vou clicar aqui, ó, e vou salvar esse arquivo no meu computador. Olha lá, então na hora de salvar aqui o meu caso, ó, eu vou colocar o nome, vou escolher o formato de arquivo que eu quero salvar. Eu posso variar aqui entre vários formatos de arquivos, mas o que eu quero aqui é o arquivo .stl. E vou clicar aqui em salvar e ele vai salvar então um arquivo no meu computador. Bom, quando eu fechar aqui o meu projeto, ó, ele vai pedir se eu quero salvar o projeto. Eu não preciso salvar esse projeto em si. Eu posso simplesmente ir lá e abrir o meu arquivo 3D, porque ele vai estar lá na pastinha que eu salvei. Então, o que ele está pedindo para eu salvar aqui, ó, é o projeto aqui onde eu abri o Inversalhos e criei o 3D. Eu não preciso salvar isso, visto que eu já exportei o meu arquivo aqui para o meu computador. Então, eu vou vir aqui direto no meu computador, na pasta que eu salvei. Olha lá, então o nosso arquivo está aqui na pasta onde eu salvei. E agora, simplesmente, eu vou abrir aqui o nosso arquivo com um visualizador 3D. E eu consigo ver, então, aqui o nosso arquivo 3D, ó. Ele está pronto para ser impresso. E se eu mandar isso aqui para minha impressora, aí ela já consegue fatiar para mim e fazer a impressão desse arquivo, tá bom? Ó, deixa eu mostrar ele um pouquinho melhor aqui para vocês. E aqui, ó, se eu ainda quiser abrir em algum outro software para recortar, por exemplo, se eu quiser imprimir só a maxila, eu consigo fazer a impressão só da maxila. Se eu quiser imprimir só a parte aqui da mandíbula, eu consigo fazer também a impressão só da parte da mandíbula, tá bom? Então agora a gente já transformou o nosso arquivo DICOM em um STL e agora esse arquivo aqui que a gente estava visualizando, ele pode ir direto para o software de impressão para que a gente faça a impressão do nosso modelo. Ou seja, eu posso colocar aqui no software da impressora, adicionar os suportes de impressão, fazer o fatiamento e imprimir meu modelo. Então olha só, vou colocar aqui no software para vocês olharem. Preform. Eu vou abrir aqui o software da minha impressora, que é o Preform, é o software da Formlabs, que é a impressora que eu estou utilizando. Aqui dentro do software, ó, eu consigo selecionar alguns tipos de resina diferentes. Eu vou colocar aqui essa White, que seria uma resina para ossos, e vou aplicar aqui. Vou importar aqui então o meu arquivo, ó, lá na pastinha do meu paciente. Olha lá, então a gente está fazendo a importação do arquivo e o arquivo já está aqui dentro, ó, pronto para ser impresso. Eu vou posicionar ele na minha plataforma de impressão, adiciono aqui os suportes ao meu arquivo e se eu quisesse aqui agora, eu já poderia estar então mandando esse arquivo para a minha impressora 3D. Mas e aí, você já está utilizando o Inversalhos aí na sua rotina clínica? Eu achei legal de trazer esse software porque ele é um software gratuito, um software muito fácil de usar e muitas pessoas nem sabem disso. Então se você quiser, até mesmo para gerar um arquivo simplesmente para que você converse melhor com o seu paciente, você pode estar utilizando aí esse software na sua rotina clínica, tá bom? Então vai lá, faz o download do Inversalhos, tenta transformar um arquivo DICOM em STL e comenta aqui embaixo se você conseguiu, beleza? E se você quiser aprender um pouquinho mais sobre esse software, por exemplo, como que a gente utiliza ele para estudar a tomografia, colocar medidas e tudo mais, comenta aqui embaixo desse vídeo, porque aí eu vou estar criando um vídeo um pouquinho mais específico só desse software pra gente, tá bom?
Não se esquece de curtir o nosso vídeo, comentar, compartilhar e se inscreva no nosso canal para que a gente possa continuar crescendo junto na odontologia digital. Até o próximo vídeo.